Professora, me dá um exemplo de uma questão de prova para eu começar a me situar nessa matéria. Digamos que eu perguntasse assim para vocês. Uma autarquia, nós estamos aqui, Caio, uma autarquia é criada ou autorizada por lei? Volta para cá. Uma autarquia é criada ou autorizada por lei? Para dizer, então, criada, ok? Vocês vão encontrar isso muito. A expressão criada para significar a lei de criação e a expressão autorizada para significar a lei autorizativa. Nem sempre o sentido do verbo criar vai ser este. Exemplo, eu digo assim, eu posso criar uma autarquia por lei de criação e eu posso criar uma Caixa Econômica Federal, mas eu dependo de uma lei autorizativa. Criar no sentido de fazer, constituir, instituir, pode não ser pegadinha de concurso, tá? Exemplo, se eu digo assim, uma empresa pública é criada com capital 100% público. A gente vai ver que essa informação é verdadeira. Então, o meu objetivo nesse enunciado não é dizer se ela é criada ou autorizada, é dizer ela é constituída, instituída com o capital todo da administração. Então, muito cuidado com o verbo criar. Circulem ele sempre que vocês encontrarem ele numa matéria de organização administrativa, para ver se ele é nesse sentido de contrário a autorizar ou se é só um verbo. Ok? Então, vamos lá. Aí eu pergunto, então, me dê semelhanças numa prova de uma autarquia para uma fundação pública deste modelo aqui de cima. A gente vem aqui, Caio, olha, ambas são criadas, ambas são pessoas jurídicas de direito público, ambas são entidades pertencentes à administração indireta, ambas prestam serviços sem finalidade lucrativa, ambas não são pertencentes à administração direta, não são órgãos. Percebem? É com isso que a gente brinca nas questões de prova. Eu não faço prova para vocês que vão fazer concurso público, mas faço do o exame de ordem, então, aqui da OAB, no estado de Minas Gerais. E nas questões de múltipla escolha, né, quando o aluno tem que ter noções de direito de todas as matérias, sem questões sobre toda a matéria que ele aprendeu durante os 5 anos do curso, a gente joga muito esse tipo de exercício. Depois, não, aí quando ele vai para a prova específica, prova aberta, ele vai ter que dissertar, trabalhar com a elaboração de peça, mas na parte mesmo da múltipla escolha, isso é muito comum nas provas, mesmo para uma OAB. Vamos lá. Aqui. E se me pergunta, numa prova, então, de concurso, a diferença entre uma autarquia e uma empresa pública? Eu vou seguindo da mesma forma, a autarquia é criada, a empresa pública é autorizada. A autarquia é de direito público, a empresa é de direito privado. Mas uma exploração econômica, a outra presta serviço sem finalidade lucrativa. Semelhança, dá para achar aqui? Ambas pertencem à administração indireta, ambas são entidades, ambas são pessoas jurídicas. Olha como que dá para trabalhar um tanto de questão com essa matéria, ok? Então tá. Aí, eu vou imaginar, então, quais as possíveis perguntas que vocês me fariam em relação a esse quadro, tá? Tem gente perguntando assim, professora, se uma autarquia e uma fundação são assim tão semelhantes, que até se encaixaram aqui no seu mesmo exemplo, existe entre elas alguma diferença? Existe. Aí, a gente vai colocando a questão de prova cada vez mais complexa à medida que a gente vai entrando nas peculiaridades de cada uma dessas entidades. Uma prova de nível superior em direito, por exemplo, vai perguntar se a autarquia tem patrimônio próprio, se ela tem servidores ou não, vai trabalhar se ela tem autonomia administrativa, gerencial, vai trabalhando mais nesse sentido, mas a gente vai até onde precisar. Vejam bem. Se nós formos verificar que tanto essa autarquia quanto essa fundação são pessoas jurídicas de direito público, a gente vai ver que quem trabalha lá tem regime estatutário. Depois, mais para frente na nossa matéria, a gente vai entender bem isso. O que é regime estatutário, seletista, quem que é o empregado público, quem que é o contratado temporário, o servidor, mas por enquanto vamos guardando isso. Vamos verificar então que o servidor que trabalha aqui ele é concursado para um cargo efetivo e não para um emprego, vai ser para um cargo efetivo, que a instituição, por ser pessoa jurídica de direito público, não paga tributos, que ela tem uma série de privilégios fiscais, que ela não tem, então, as obrigações trabalhistas, comerciais e civis, como tem uma empresa privada. Essas prerrogativas todas vão estar presentes tanto na autarquia quanto na fundação pública. Na apostila de vocês têm como pegar essas informações sem necessidade de ficar anotando tudo correndo agora. Então, elas são semelhantes nisso tudo. Mas
O professor Eli Lopes Meireles, e olha que ele é muito usado nas provas da Fundação Carlos Chagas, que muitas vezes podem, né, de repente podem fazer o concurso agora do TRE, o professor Eli Lopes Meireles, que escreveu a obra dele, o livro dele em 1964, e é digamos assim, em relação às doutrinas, nós temos 3 autores muito citados em prova de concurso. A Maria Silvia Zanella de Pietro, o Celso Antônio Bandeira de Melo e o Eli Lopes Meireles. Eles estão basicamente o seguinte: o Eli Lopes é a doutrina tradicional. O Eli Lopes faleceu em 1990, ele não passou, ou não estava aqui escrevendo mais, quando nós tivemos a emenda constitucional 19, a emenda constitucional 20, as alterações que mudam a administração de burocrática para gerencial. Então, o livro dele, embora seja atualizado, não foi atualizado por ele. E talvez isso tenha se perdido um pouco. A outra doutrina, que é na ponta oposta do Celso Antônio Bandeira de Melo, é a doutrina mais, eu não queria dizer radical, mas é mais moderna, que mais vai trabalhar com a crítica do governo, ele é mais politizado, por assim dizer. E a do meio, que é a da Maria Silvia Zanella de Pietro, é uma doutrina que vai falar o que ele pensa, o que o Celso Antônio pensa, e vai seguindo um caminho do meio. Eu não diria, e a Maria Silvia ficaria até chateada comigo, se eu dissesse que ela está em cima do muro. Não é. É que ela traz um ponto de equilíbrio entre esses 2 autores. E é por isso que o livro dela cai mais em prova de concurso, como bibliografia, do que os outros 2. Mas, como ela cita um e outro, vez ou outra cai na prova uma picuinha, ou do Eli Lopes, ou do Celso Antônio, tá? Picuinha no sentido de uma pegadinha, uma coisa que passaria despercebido por alguém que não está estudando e que vocês que vão estar estudando vão saber. Ah, isso é aquele negócio lá que o Celso Antônio falou, tá bom? Então, vejam, o Eli Lopes, ele traz aqui a informação de que uma autarquia é uma pessoa jurídica, a gente não precisa nem de olhar mais o quadro, a gente já está decorando, ó. É uma pessoa jurídica, de direito público, criada por lei. Para prestar serviços, ele coloca típicos. E diz que a fundação pública é uma pessoa jurídica, de direito público, criada por lei, que presta serviços atípicos. Ah, que fácil. Agora a professora deve falar uma lista do que é típico e o que é atípico, e eu já sei distinguir a autarquia de fundação. Não tem jeito. Por quê? Cada município, nós temos mais de 5 mil no Brasil, tem a sua própria lista de um serviço típico e atípico. É em cima dele que ele faz a cobrança daquele ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, como é que eu vou separar? Né, vou pegar em todos eles, verificar que imposto típico ou atípico, chegar numa lista em comum? Não tem jeito. Não dá para dizer, mas dá para mais ou menos dizer para vocês o que o Eli Lopes imaginou quando fez isso. Ele pensou assim, lá a atividade do INSS, a atividade de administrar benefício previdenciário, ela não é uma coisa tipicamente de Estado? Nenhuma empresa particular vai explorar a atividade, é claro, não da previdência privada, mas a previdência pública, né, é uma coisa totalmente restrita à ideia de administração pública. Já a área de saúde, educação, pesquisa, é aberto também à sociedade, então isso não é tipicamente ou somente uma atividade pública, também é uma atividade que pode ser desempenhada pela sociedade, isso que ele chama de atípico, ok? Mas vai tentar agora colocar desse jeito e encaixar as fundações, por exemplo, estaduais ou federais, em típico e atípico. Você não consegue. A UFMG é autarquia, deveria ser típico, mas presta serviço educacional. A Fundação Nacional do Índio, quem mais vai querer administrar os interesses do índio que não a administração? E está como fundação? Então, na prática, isso é impossível de separar. Não, professora, como é que eu vou fazer quando aparecer lá na prova assim, o Banco Central é uma? Impossível. Prova, não cai o nome de uma entidade, pede para você sair falando o que ela é, adivinhando. Você leva a sua bola de cristal e pensa, você vai poder responder uma coisa dessa se a questão disser assim para vocês. Gente, o Banco Central é uma autarquia. Ele é de direito público ou de direito privado? Agora você me fala que ele é de direito público. É criado ou autorizado por lei? Criado por lei. Explora atividade econômica? Não, não é igual um banco comum. Ele presta serviço de gerenciamento do sistema nacional financeiro, ok? Então, se te dá uma informação desse quadro, você pode ter que puxar as outras. Mas adivinhar pelo nome da entidade, não, ok? Bom, então tá. Então, se fosse colocar aí numa prova, isso tem também no material, a autarquia presta serviço típico, a fundação atípico. Aí veio lá o enunciado.
Me dá o nome de uma pessoa jurídica, pode ser qualquer uma dessas entidades, de direito público, só pode ser essas duas, criadas por lei, as duas, que presta serviço típico, marquei autarquia e acertei. Atípico, marquei fundação e acertei. Beleza? Outra coisa, como é que surge uma fundação? Não pense na fundação pública, não, que vocês têm pouca visualização dela ainda. Mas, normalmente, a fundação privada não surge quando alguém muito rico falece, ou está tão rico que o dinheiro dele está sobrando. É a sobra de um patrimônio que você transforma em pessoa jurídica e passa dali criar atividades para essa fundação desempenhar. Um amparo à criança e adolescente, uma atividade de pesquisa mesmo, patrocinada ou incentivada, e por aí vai. Na administração também, uma fundação pública surge da sobra de um patrimônio público. Por isso, o Eli Lopes escreveu no livro dele que fundação é um patrimônio público personificado, ou seja, transformado numa pessoa jurídica. Mas para o Eli Lopes, a autarquia não surge de uma sobra de patrimônio, ela surge de uma necessidade da administração prestar o serviço típico. Então ele chamou ou apelidou a autarquia de serviço público personificado. Anotem no seu caderno, a autarquia tem o apelido de serviço público personificado. Serviço público personificado. E a fundação? Ela não surge da necessidade do serviço, mas da sobra do patrimônio. Então, patrimônio público personificado.